Você conhece alguém que, infelizmente, está sentindo a dor da traição? Alguém que mal pode caminhar porque tem um problema grave de saúde nos pés que o impossibilita de trabalhar, de viver uma vida normal. Eu quero que você entre em contato agora com esta pessoa que, infelizmente, se entregou aos vícios da bebida, das drogas, para preencher a perda de um relacionamento já de anos. Nós vamos exibir agora casos verídicos de pessoas que estão enfrentando problemas mais graves que o seu. Ouça, essas pessoas, elas vão provar para você que está desacreditado de uma saúde restaurada, da libertação de um vício ou de vícios e a restauração de uma vida conjugal, uma vida amorosa feliz. Aumente o volume do seu receptor, do seu televisor e preste atenção nos detalhes, porque Deus, Ele viu a sua aflição, Ele escutou o seu gemido. Qual é o seu maior problema? Dessas rachaduras começou a aumentar de tal forma que tomou conta dos meus 2 pés. Desses ferimentos coçava, ardia, doía, e eu fiquei sem andar. O que tem tirado a sua paz? O seu sono? Um relacionamento que eu tive, que terminei, e aí comecei a me afundar nas bebidas, né? nas drogas. O que tem feito você perder as esperanças? Quando eu descobri a traição, eu queria muito separar dele. Comecei na cocaína, cigarro, cachaça, balada, prostituição, totalmente destruído. Brigava muito com a minha esposa, tinha muita desconfiança, muita traição, um clima dentro de casa tenso, insuportável. Vontade de me matar, queria me jogar da última laje. E já dizia o ditado, quanto maior o problema, maior será a vitória. E essa experiência grandiosa de triunfar sobre o impossível que milhares de pessoas têm vivido e testemunhado a cada domingo na grande concentração de fé e milagres. Ungia meu pé com óleo, derramava água, o inchaço desapareceu, as dores desapareceu, mesmo machucado, mas não doía. Em questão de 1 mês, meu pé ficou limpo. Com 1 mês, eu recebi esse milagre, foi uma alegria, era muita alegria porque eu andava normal. E eu vi o milagre, eu vi a mão de Deus ali no meu pé. Já no primeiro dia que eu participei, me senti paz, né? Me senti acolhido. E graças a Deus, né, me libertei. Hoje posso dizer que tenho alegria, tenho paz, aquela inquietação acabou, não temos mais brigas, o vício, não tenho vício nenhum, né? Hoje, para a honra e glória de Jesus, a minha vida se transformou. Então ela fazia comida, fazia todas as coisas com a água, para ele poder comer sem saber que ele trazia foto. Todo o propósito que tinha, a minha mãe fazia por ele. Era só Deus que tinha que mudar ele. Mas meu casamento é outro casamento, outra pessoa, outro homem, porque agora ele é um homem de Deus. 14 anos nos vícios e em 5 meses aqui conhecendo essa fé sobrenatural diferente, eu tô curado, liberto para a glória do Senhor. Mais do que pedidos transformados em milagres, eles receberam a maior dádiva da vida, o encontro com o Espírito Santo. Na busca da concentração, recebemos a maior dádiva que qualquer ser humano pode receber, que é o Espírito Santo. E daí para frente tudo mudou. Sem Ele eu não consigo resistir esse mundo lá fora. Ele é o meu alimento, Ele é o meu sustento de vida. Prepare-se para viver o extraordinário, para viver o seu milagre. Participe neste domingo da grande concentração de fé e milagres, às 9h30 da manhã, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Essas pessoas estavam sofrendo mais do que você, mas elas fizeram o que você ainda não fez, que é uso do que está ao seu alcance, que é a fé inteligente, a fé na palavra de Deus. Houve a cura, houve a reconciliação conjugal,
houve a libertação de vícios, já de muitos anos, porque eles fizeram uso do que estava ao alcance deles. E está ao seu alcance também a fé. Você tem uma fé, mas você não está usando ela devidamente. Neste domingo, nós vamos lhe ensinar, de acordo com a palavra de Deus, como usar a sua fé. E uma das coisas que chama a atenção de Deus, veja aí, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Quer dizer, a sinceridade. O que atrai a Deus é a sinceridade. Seja sincero, você precisa de ajuda, você precisa assumir a sua fé. E ele então diz aqui, com inteira certeza de fé. Não divida a sua fé com tradições, com rituais, com filosofias, com opinião alheia. Centralize a sua fé naquele que pode resolver o seu problema, e não apenas o problema de saúde, o problema conjugal, o problema de vícios, mas o problema espiritual, que é salvar a sua alma. É disso que nós tratamos na Igreja Universal. E ele conclui dizendo aqui, tendo o coração ou os corações purificados da má consciência. O que está lhe acusando? O que lhe acusa? Você não foi o pai, você não tem sido o filho, o cidadão, o cristão que deveria? Aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, em Santo Amaro, nós temos aos domingos pela manhã buscado o Espírito Santo. E as pessoas que têm se purificado da má consciência, que têm assumido os seus erros e confessado e abandonado, têm recebido perdão, têm sido lavados, está aqui, o corpo com água limpa. Essa água consagrada, essa água intitulada dos maiores milagres, tem sido usada por Deus para purificar o corpo. E o Espírito Santo, que é simbolizado pela água, tem purificado a alma da pessoa. Por isso, decida-se aí agora fazer o que essas pessoas fizeram. Buscar no Senhor Jesus aquele que tem a solução para os problemas, seja conjugal, seja de vício, seja de saúde, mas também da alma. O que está lhe acusando? Você precisa desabafar? Entre em contato conosco agora, nós temos uma equipe à sua inteira disposição. Nós estamos aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, em Santo Amaro, na Avenida João Dias, 1800, à sua inteira disposição. Agora, cabe você fazer a sua parte e buscar ajuda. A Elisa, quando nasceu, ela foi diagnosticada, depois de um tempo, com enterocolite necrosante, que é uma infecção que dá no intestino. E essa infecção leva à morte, né? Meu Deus. Que... Essas imagens aí é quando ela estava nessa fase de sendo tratada, acompanhada pelos médicos? Isso. Aí a Elisa ficou durante 4 meses da vida dela internada. Os primeiros 4 meses? Sim, internada. os primeiros 4 meses da vida dela. Como é que fica internada. a cabeça, o coração de um pai e de uma mãe? Transtornada. Antes de eu chegar na fé, a minha mãe já buscava, né, por mim na igreja. Minha mãe já era membro da igreja há muitos anos. Eu comecei a ir na minha infância, aos 5 anos, né? Mas quando eu entrei na adolescência, eu já não quis ir mais para a igreja, né? E ali começou a minha entrada nos vícios, a minha entrada no crime. Eu comecei a roubar muito cedo, com 5 para 6 anos, mesmo já frequentando a igreja com a minha mãe, algumas reuniões, mas já fora eu já tinha uma mentalidade já de um adulto, porque eu já praticava furtos, eu comecei a beber muito cedo, eu comecei a roubar muito cedo. Então essa foi a minha trajetória de infância. Eu tinha um vazio muito grande, porque eu perdi meu pai, perto da minha mãe, né, ter o parto. Então eu já cresci sem o meu pai, cresci só com a presença da minha mãe. E isso causava uma revolta dentro de mim. E ali, a única saída que eu vi foi os vícios, foi a criminalidade. Eu tinha raiva da minha mãe, eu brigava com a minha mãe, porque eu achava que o motivo de eu estar sozinho era culpa dela. Eu vim aqui que eu tinha uma dor nesse braço esquerdo há quase 1 ano e um nódulo nesse joelho esquerdo aqui também, que apareceu, né? O lado esquerdo carregado. Lado esquerdo. No ombro e no joelho? No joelho esquerdo também, esse nódulo. E doía muito esse joelho. Tá amarrado. Chegou na concentração de Fé e Milagres, ela começou todo domingo, ela levava uma foto minha, uma peça de roupa, a garrafinha com água, ela apresentava a minha vida a Deus na oração que era feita na concentração de Fé e Milagres, né? E ali começou a haver uma transformação dentro de mim.
até o dia que despertou o interesse de eu vir, eu pedi ajuda para ela e foi num domingo na concentração de fé e milagres que eu cheguei na Igreja Universal. A minha mãe usava a água no filtro, ela levava a garrafinha, trazia, colocava no filtro e tanto eu quanto toda a minha família bebia da água. Hoje eu sou um Tiago totalmente transformado. Hoje a relação com a minha mãe mudou. Antes eu tinha raiva da minha mãe. Hoje eu quero a minha mãe mais perto possível de mim. Então hoje a gente tem uma relação realmente de mãe e filho. Hoje eu tenho prazer em estar do lado da minha mãe. Hoje livre dos vícios, liberto, completamente, batizado com o Espírito Santo, com uma vida transformada. Mesmo com todo mundo falando que ela não ia sair do hospital bem, a gente perseverou, a gente batalhou pela vida dela, fizemos o uso da água durante... Como é que os senhores faziam uso da água? Então, ela não podia ingerir nada, porque os 3 meses da vida dela, ela não pôde se alimentar com nada. Era alimentação pela veia dela. Eu pegava, sem autorização dos médicos, colocava uma gotinha no meu dedo e passava na boquinha dela. E uma vez a enfermeira ainda viu e me chamou a atenção, né? Porque não podia colocar nada na boca dela. E eu, mesmo com a enfermeira reclamando, eu continuei colocando a gotinha na boca dela e eu também bebia por ela. E foi assim durante 4 meses da vida dela. Ela teve parada cardíaca na minha frente, parada respiratória. Foram 5 cirurgias ela passou no total. Usando a água dos maiores milagres, a fé e a água como ponto de contato, Deus restaurou e ela ficou sem sequelas, sem nada? Sem sequelas nenhuma. Depois de 1 ano que ela fez as últimas cirurgias, né, que ela usou bolsa de colostomia. Ela ficou com 1 ano usando bolsa de colostomia e a previsão para retirada da bolsa de colostomia era agora, nesse ano. E ela tirou o ano passado, no começo do ano passado. Saúde restaurada. E o médico ainda virou para mim na última cirurgia dela e falou assim: mãe, eu não sei o que você fez, mas a única coisa que eu posso fazer é agradecer pela sua fé. E o médico me agradeceu. E hoje, há pouco tempo, né, eu comecei a vir, né, na Universal, né? Bebê veio aqui diante do altar? Hoje eu bebi água ali, aqui hoje. E o que aconteceu? E já não estou sentindo mais nada, dor nenhuma. Não. Esse braço eu não conseguia nem levantar ele. Aí, glórias a Deus que eu estou perto dessa dor. Vem. Dá a mão. Eita! Ô braço forte. E o joelho, vai operar? Está operado. Nós estamos aqui no Templo de Salomão recolhendo um pouco desta água aqui do poço, do solo sagrado do Templo do Deus Vivo, intitulado Templo de Salomão, como símbolo do Espírito Santo para levar para vocês aí da Zona Sul de São Paulo, porque no Templo dos Maiores Milagres, em Santo Amaro, na Avenida João Dias, 1800, a partir das 8 horas da manhã, neste domingo, nós vamos estar recepcionando pessoas desenganadas, com doenças incuráveis, em estado terminal. Vamos estar recepcionando pessoas viciadas já por muitas décadas, que tentaram inclusive deixar o vício em diferentes ocasiões, mas que tiveram recaídas. Recepcionando a famílias que estão separadas já por muitas gerações por causa de uma maldição hereditária, que separou a família através de brigas, mentiras, traições. Vamos estar aí na entrada do Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, recepcionando pessoas endividadas, pessoas que inclusive declararam falência ou foram ameaçados de morte, pessoas que inclusive mudaram para São Paulo fugindo de uma dívida no exterior ou até do interior de um outro estado do Brasil e não resolveu o problema. Não tem paz. Nós vamos estar na entrada recepcionando pessoas que não conseguiram ser felizes no amor, se relacionaram com 1, 2, 3, 4, 5, 7 relacionamentos, pessoas que se casaram 3 vezes e que ainda não são felizes e que vão estar conosco aí no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, em Santo Amaro, na Avenida João Dias, 1800, a partir das 8 horas da manhã. Eu e os demais bispos e pastores aqui presentes, responsáveis pelas correntes de segunda a sábado ou de segunda a domingo, como também os responsáveis dos grupos, vamos estar aí com vocês. Vamos recepcionar você também. Esteja conosco. Pessoas que estavam afastadas já há 20 anos, 15 anos, 10 anos, 7 anos,
5 anos, olha para mim, por favor, ouça, chegou a hora de você voltar. Não importa se você foi um auxiliar de pastor, foi um membro, um evangelista, um obreiro, uma esposa, você é gente. Não existe ex-filho de Deus. Não existe ex-filho de Deus. Não existe ex-filho. Se você se considera filho de Deus, chegou a hora de você voltar para a casa do Pai. E a casa do Pai tem um título, tem um nome: Templo dos Maiores Milagres. Na Zona Sul de São Paulo, no endereço Avenida João Dias, 1800. Nós levantamos esta água recolhida neste poço aos céus e oramos ao Senhor, Deus Criador dos céus, da terra e do mar, que criou o corpo para que ele seja saudável, criou a vida sentimental para que ela seja realizada, amando e sendo amado, criou a família para que ela seja unida por meio da comunicação, do respeito e da gratidão, criou a profissão, o trabalho, para que sejamos bem-sucedidos e possamos comer, beber, vestir, calçar e morar e desfrutar do melhor que o Senhor criou debaixo do sol. O Senhor que criou nosso corpo para ser templo do Espírito Santo. O Senhor Deus consagra esta água aqui a céus abertos, para que todos que vão chegar no Templo dos Maiores Milagres neste domingo recebam a resposta tão esperada, pois o sonho será realizado. E o mais importante, diga: eu serei filho de Deus. Fale: eu serei cheio do Espírito Santo. Determine: eu serei selado com o Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esteja conosco. Vença a distância, vença o preconceito, vença a acomodação, vença o orgulho, vença a dúvida. Vença tudo aquilo que você pode sim vencer. E Deus vai lhe dar vitória sobre tudo aquilo que você por si só não pode vencer. Esteja conosco. Estaremos lá, lhe aguardando na entrada a partir das 8 horas da manhã. Até lá? Até lá. Até lá. Meu nome é Fabíola, de Cássia Caos Ricardo. Com 14 anos de idade, ela chegou em casa em coma alcoólico, né? E eu não sabia o que fazer com a minha filha. Então eu tinha muito desespero, então por isso eu focava nela, né? Eu queria salvar ela, só que eu fazia tudo errado, eu estava fazendo tudo errado. Até que um dia eu percebi que alguma coisa estava errada e eu tinha que me entregar, né? Pensar um pouco em mim para Deus fazer a obra na vida dela. Foi a minha guerra, porque eu nunca fiquei longe da minha filha. E ela começou a se revoltar contra mim e falou assim: não, aqui eu não fico mais, e saiu. E lá fora, no mundo, ela encontrou um rapaz que ele era traficante, mexia com tráfico. Agora, imagina como eu fiquei, né? E naquele momento eu estava me entregando a Deus e a situação piorando. Até que um dia ela estava trabalhando, né, numa empresa, e aconteceu de dar um apagão, um estouro, ela diz, né, na cabeça dela, e dali ela foi parar no hospital, do nada. Ela chegou com sintomas de infarto, né, as pessoas achavam que ela estava infartando, mas não era, era uma crise muito forte de pânico que deu nela dentro da empresa. E daquele dia em diante, começou o nosso sofrimento. Diagnosticada com síndrome do pânico aguda e depressão. As crises que ela tinha eram muito fortes. Eu orava mais, jejuava mais, a água do tratamento eu dava para ela com remédio, eu ungia ela. O que o homem de Deus falava para mim fazer, eu fazia, só que eu não via melhora. E cada dia a coisa piorava. Nós mudamos de médico, fomos para esse outro psiquiatra e ele falou assim: ela tem sim a síndrome do pânico e é muito forte, ela tem depressão, isso está acarretando outras doenças, só que tem algo a mais que eu não sei o que é, eu não consigo identificar o que é. Aí a gente viu que realmente era o espiritual. Eu estava com ela dentro de casa, ela falou: mãe, eu vou ao banheiro.
Só que aí eu fui procurar ela não estava no banheiro. Ela saiu de casa, mas ali já não era mais ela. Aí eu lembro que eu peguei a palavra de Deus, eu peguei a Bíblia, levantei aos céus, junto com a foto dela, e falei, meu Deus, a tua palavra não é enganosa, a tua palavra é verdadeira, e eu sei disso. Eu quero a minha filha de volta com vida, porque ela não é mais minha, ela está em tuas mãos, a minha filha é tua. Essa vez que ela relata que eu saí, eu tenho apenas uns flashes dos meus pés andando. Eu não tinha controle de mim, era como se eu não me dominasse mais, como se alguém tivesse tomado conta de mim. Eu tinha muito desejo de suicídio, eu não podia ficar sozinha. Quando eu não tinha crise, eu queria morrer a todo custo. Eu ficava sentada e na minha cabeça só vinha aquela voz, assim, eu falava assim, se eu morrer vai acabar. Aí eu me recordo que minha mãe me chamou para ir na igreja, para conversar com o pastor, e eu fui. Mas eu fui acabada, porque eu tomava 6 comprimidos de remédio de tarja preta e 45 gotas de Rivotril por dia. Aí eu lembro que ele falou para mim, fica de pé, coloca a mão no altar. Aí eu fui com a minha mãe ajudando e o pastor ajudando, um de cada lado, para mim chegar até o altar. E aí eu coloquei a mão no altar, daí ele falou, pede ajuda para Deus, fala para Deus te ajudar. E ali naquele momento eu passei mal com uma entidade. Só que quando o pastor expulsou aquela entidade, eu já me senti em paz, eu já consegui respirar. A impressão que eu tinha é que eu estava carregando uma mochila cheia de tijolo nas costas e ele tirou. Comecei a frequentar as reuniões e aí eu lembro de um dia que o pastor ainda pregou sobre uma mulher hemorrágica, que ela foi curada. Eu falei, meu Deus do céu, se a mulher hemorrágica foi curada, por que eu não vou ser? Aí eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, eu peguei todos os remédios e joguei em cima da mesa. Tava minha mãe, meu pai e meu esposo. Aí eu falei assim, a partir de hoje eu não tomo mais nada. Ou Deus me cura, ou Deus me mata. Aí eu lembro que todo mundo ficou assustado, né? Porque aparentemente, aos olhos humanos, era um suicídio. Porque eu vivia dopada, de repente, se nada daquilo fazia efeito, imagina sem nada. E dali eu percebi que eu não tive mais nenhuma crise. Nenhuma crise. Nada, nada, nada. Eu não tive mais nada. Hoje é outra pessoa, é outra Carol, transformada. Hoje é uma filha que toda mãe pedia a Deus, né? E hoje Deus me deu essa filha, Deus me devolveu essa filha. Hoje eu tenho paz, eu vivo feliz, tenho um casamento abençoado. Hoje eu e minha mãe a gente vive bem. O Espírito Santo é a certeza. E eu vivo em paz hoje, feliz, graças a Deus. É isso que Deus quer fazer no seu relacionamento familiar. É isso que Deus quer fazer neste familiar seu, que está desacreditado de pessoas, dele mesmo, da vida, de Deus. Mas você, filho, você, pai, você, irmão, avó, você que se diz ser de Deus, você não pode se entregar à incredulidade, nem se render aos ataques de pânico, depressão, vício, agressividade deste ente querido seu que precisa de ajuda. Isso aqui hoje é possível, porque essa mãe não deixou de crer, nem de fazer uso da água consagrada, a água dos maiores milagres. Domingo agora, diga, é a minha vez. Fala em voz alta, domingo agora é a minha vez. Pare de ficar se acusando. Você tem que vencer essas acusações. Ah, que eu já fui obreiro, que eu já fui evangelista, que eu já fui pastor, que eu já fui isso, eu já fui aquilo. Ah, que eu abortei, eu menti, eu roubei, eu falei mal de vocês, eu falei mal de Deus. Ei, para aí. Pare de se acusar. Não faça o trabalho do diabo. A palavra diabo significa acusador. Creia. Venha buscar a água dos maiores milagres. Eu vou estar aqui na entrada do Templo dos Maiores Milagres a partir das 8h30 para colocar a água dos maiores milagres na garrafinha que você vai trazer de casa. Traga este familiar viciado, depressivo, endividado, desenganado, que nós vamos ajudá-lo. Você brevemente vai estar dando o seu testemunho, a exemplo das mais de 12 mil pessoas que aos domingos buscam aqui, no Templo dos Maiores Milagres, o Espírito de Deus. Preste atenção. Você tentou suicídio quantas vezes? Mais de 2 vezes mesmo. O que aconteceu hoje aqui agora? Hoje eu tomei essa água aqui, depois que eu tomei água, saiu tudo. Saiu o quê? Aquele peso. Saiu o peso que estava dentro de você? Sim. O que é que você está sentindo agora? Paz. Ela bebeu hoje dessa água, a água dos maiores milagres.
Só pode ter certeza que a senhora vai soltar esse andador e vai começar a andar sozinha. Pode andar. Anda, sem apoiar a mão em nada e em ninguém. Por que você tá chorando, mulher? Porque eu não conseguia caminhar sozinha. 6 meses sem botar o pé no chão, sem caminhar sozinha. 6 meses sem conseguir colocar o pé no chão. 6 meses. E colocou hoje aqui na Igreja Universal. Porque fazia dias já que eu não conseguia me mexer. Ela não podia fazer nada disso. Eu não conseguia mais ficar de pé. Sumiu agora? Sumiu. A senhora, quando andava, caía? Eu caía. Anda aí. Olha aí. Olha aí, pessoal, tá vendo? Acabou. Olha Deus. Deus agindo. Bebê, veio aqui diante do altar. Hoje eu bebi água ali, aqui hoje. E o que aconteceu? E já não estou sentindo mais nada, dor nenhuma. Não. Esse braço eu não conseguia nem levantar ele. Aí, glórias a Deus que eu estou perto dessa dor. Vem. Dá a mão. Eita! Ô braço forte. Sim, Deus agiu por todo o país, através da água do poço do Templo de Salomão. Durante 12 domingos, uma gota desta água, misturada à sua fé, resultará nos maiores milagres. Neste domingo, prepare sua garrafa com água e venha receber da água dos maiores milagres. Às 9h30, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Deus lhe buscou e lhe encontrou. Através deste programa, ele provou para você que não importa os muitos erros que você tenha cometido. Pare de se acusar. Chegou a hora de você exercitar o poder da fé que está aí dentro de você. Neste domingo, aqui no Templo dos Maiores Milagres, a partir das 8h30, eu estarei na entrada com a equipe de obreiros, auxiliares de pastores, pastores e bispos para lhe recepcionar. Independentemente do seu credo religioso, você será bem-vindo sempre ao Templo dos Maiores Milagres, aqui na Zona Sul de São Paulo, em Santo Amaro, na Avenida João Dias, 1800, e nos mais de 7.000 templos no Brasil. Só me resta dizer, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça.